Você já ouviu várias declarações fortes sobre o teto do preço do petróleo e sanções rígidas contra o Kremlin. Mas então, por que o petróleo russo ainda é exportado livremente e bilhões seguem entrando nos cofres do Kremlin? E com certeza você já ouviu falar sobre a chamada Frota Sombria, que é o principal instrumento para contornar essas sanções. Como resultado, centenas de petroleiros velhos e desgastados de repente ganharam uma segunda vida. As sanções existem, mas o resultado é estranho. A Federação Russa, através de países como Índia e China, continua vendendo seu petróleo, e acontece que o Ocidente criou sozinho uma economia paralela de bilhões. Hoje falaremos sobre isso com vocês. Semyon, canal Mikosh Televisão, vamos começar. De onde veio a Frota Sombria? Transportar petróleo burlando regras não é novidade. O Irã foi o primeiro a aperfeiçoar esse esquema, usando empresas de fachada e navios antigos para transportar petróleo durante décadas de sanções. A Rússia adotou esse esquema. Depois de 2022, quando as rotas habituais foram cortadas por sanções para não perder as exportações, Moscou simplesmente ampliou a experiência iraniana. Começou a compra de petroleiros usados. Empresas nos Emirados Árabes Unidos, Turquia, Hong Kong e outras jurisdições compravam navios com 15 a 20 anos de uso por meio de cadeias empresariais. Normalmente, os veículos destinados ao sucateamento eram comprados de forma barata, rápida e sem muitas perguntas dos antigos donos. Assim se formou um setor separado. A frota branca opera de acordo com as regras, com proprietários transparentes e seguro, enquanto a cinza esconde os donos, navega sob bandeiras de outros países e frequentemente desaparece dos radares. No início de 2023, Moscou reuniu mais de uma centena desses navios. E o processo não parou. Até mesmo armadores de países que publicamente condenaram a Rússia se juntaram ao esquema. Assim, as sanções que deveriam bloquear a exportação acabaram criando uma logística paralela, menos transparente, mas eficaz para manter o dinheiro nos cofres da Federação Russa. Como funciona o esquema de evasão das sanções? Como exatamente funciona esse esquema de evasão das sanções? O truque mais comum é o encontro de petroleiros em águas internacionais. Um vem diretamente de um porto russo, o outro é considerado limpo. Os navios se aproximam, conectam mangueiras e transferem o petróleo entre si. Externamente, parece uma transferência comum, feita quando um grande petroleiro não pode entrar em porto raso. Mas, na verdade, o objetivo é simples: apagar a origem russa da carga. Após uma operação dessas, é quase impossível rastrear se a matéria-prima veio de Ust-Luga ou Novorossiysk. Outro ponto: cada navio é obrigado a ligar o transponder sistema de identificação automática que transmite suas coordenadas. Esse é um sistema de segurança para que os navios não colidam e para que as autoridades possam ver as rotas. Mas a Frota Sombria aprendeu a burlar essa regra. Às vezes, petroleiros desligam o sistema de identificação automática e ficam invisíveis. Mais sofisticada é a falsificação do sinal. No mapa, o navio parece estar em um lugar, mas na verdade está em outro. Como resultado, até mesmo os bancos de dados internacionais registram rotas falsas. Acho que não preciso dizer que isso é perigoso. E para a navegação comum, cada embarcação deve ter a bandeira do país sob cuja jurisdição ela navega. Transportadoras privadas atuam em países de fiscalização rigorosa. A frota clandestina prefere bandeiras de conveniência como Panamá, Libéria e Camarões, onde as exigências são mínimas, inspeções raras e o registro pode ser trocado em semanas. Como resultado, um mesmo petroleiro pode operar sob várias bandeiras diferentes em um ano, o que dificulta o rastreamento e o controle. O petróleo, como qualquer carga, só pode ser transportado com seguro. Em caso de acidente ou vazamento, a responsabilidade é da seguradora. Mas o que fazer quando as seguradoras ocidentais se recusam a trabalhar com cargas russas? Para isso, usam empresas pouco conhecidas ou de fachada na Rússia, Oriente Médio ou Ásia. Há um seguro formal, mas em caso de catástrofe pode não haver compensação real. Isso torna o transporte não só opaco, mas também muito perigoso. No final, o que vemos? Cada um desses truques por si só parece uma pequena esperteza, mas juntos eles se transformam em um esquema muito confuso. Por exemplo, considere um petroleiro hipotético com mais de 20 anos. Antes, ele navegava com bandeira grega e levava petróleo pelo Mediterrâneo.
Em 2022, uma empresa pouco conhecida de Dubai o adquire. No dia seguinte, o navio ganha novo nome e registro no Panamá. Meses depois, troca novamente de bandeira, agora para Camarões. No papel parece um navio novo, mas na realidade o casco é o mesmo de sempre. Quando o navio vai para um porto russo, seu sistema de identificação automática funciona perfeitamente, mas assim que ele entra em águas internacionais, o sinal desaparece de repente. Depois de alguns dias, o petroleiro reaparece no sistema. Supostamente, ele estava ancorado na costa da África, mas, na verdade, durante todo esse tempo, ele estava transferindo petróleo de navio para navio na costa da Grécia para se esconder junto a outra embarcação. Existe um seguro, mas não de clubes internacionais conhecidos, e sim de empresas de fachada registradas em algum lugar do Oriente Médio. A documentação está em ordem, mas se houver acidente, ninguém pagará. No final das contas, esse único petroleiro enferrujado pode mudar de nome 3 vezes por ano, trocar de bandeira 2 vezes e desaparecer do mapa dezenas de vezes. E tudo isso só para que, no porto do comprador, chegue um petróleo que supostamente não tem origem russa. Quem compra o petróleo? Os principais clientes da Rússia são a China e a Índia. Após 2022, esses 2 países se tornaram o pilar das exportações russas. A China aumentou as compras em cerca de 1/4, e a Índia, que antes era um pequeno jogador, tornou-se o maior comprador. Se antes as refinarias indianas quase não trabalhavam com o petróleo russo, agora elas compram até 2 milhões de barris por dia. Para Moscou, isso é uma salvação. A Europa fechou, mas a Ásia abriu as portas. Parte do petróleo a Índia refina para combustível para o mercado interno, mas uma parte significativa volta para a exportação. Forma-se um círculo vicioso. O petróleo russo se transforma em gasolina ou diesel indiano, e depois esse suposto produto indiano chega à Europa. Formalmente tudo está correto. A Europa não compra petróleo russo, mas os europeus abastecem com combustível feito dele. Barulho. Para tornar as transações menos transparentes, surgiram novas camadas entre Moscou e os compradores finais, traders e corretores, especialmente em Dubai e Singapura. São empresas intermediárias criadas para vender petróleo sob sanções. No papel, os donos podem ser de vários países, mas os beneficiários reais são impossíveis de localizar. Hoje a empresa foi aberta, amanhã mudou de nome ou se mudou para outra jurisdição. Por que isso funciona? Para a China e a Índia, o mais importante é o preço. O petróleo russo vem com desconto e, em comparação com os tipos caros do Oriente Médio, é um bom negócio. Para os traders de Dubai ou Singapura, isso é apenas negócio. Eles não se importam com a guerra em alguma Ucrânia distante. Cada viagem rende milhões e nenhuma política supera esse lucro. No final, acabou sendo um jogo duplo. A Rússia dribla sanções vendendo petróleo, China e Índia recebem insumos baratos e intermediários lucram muito. E a Europa, que declarou em alto e bom som que rejeitaria o combustível russo, na realidade continua a consumi-lo, só que sob outros rótulos. Como o Ocidente reage? Editor, você pode perguntar, bem, se todos sabem, como é que os países ocidentais reagem a todas as tentativas de Moscou de contornar as restrições? O principal método é a introdução do chamado teto de preços. A ideia é bonita, mas a implementação ainda deixa a desejar. Os europeus sabem que não podem abrir mão do petróleo russo. Hungria e Eslovênia reclamam bastante. Isso aumentará os preços nesses países. Por isso, a União Europeia e os países do G7, em 2022, criaram um compromisso. Não proibir totalmente o petróleo russo, mas impor um teto de $60 por barril. A ideia era manter o fluxo para o mercado mundial, mas reduzir a receita de Moscou. No papel, a decisão parecia inteligente, mas na prática, o esquema acabou criando um mercado paralelo que vive de acordo com suas próprias regras. Tradicionalmente, Londres desempenha o papel principal na política de sanções e, em maio de 2025, foi justamente o governo britânico que anunciou o maior pacote de restrições. Cerca de 100 petroleiros da frota paralela foram incluídos nesse pacote. Curioso que isso ocorreu em 9 de maio, data sagrada para a Federação Russa. Isso parecia um tapa político no Kremlin, não só uma medida econômica. Lituânia, Letônia e Estônia defendem proibir totalmente petroleiros clandestinos nas águas da União Europeia, alegando motivos ecológicos e combate à evasão.
Sanções são basicamente mais uma pressão sobre Moscou. O Báltico torna-se zona de possível conflito, onde qualquer detenção de navio pode gerar crise diplomática. Bruxelas é mais cautelosa. No fim de 2024, 52 navios entraram na lista de sanções, número que depois subiu para 79. Mas isso é apenas uma gota no oceano. A frota sombra possui centenas ou milhares de petroleiros. Na prática, menos de 10% sofrem restrições. No Congresso dos Estados Unidos da América, discutem confiscar petroleiros do mercado negro de petróleo. Na teoria, isso parece rigoroso, mas Washington teme que qualquer ação brusca eleve os preços globais do petróleo e gasolina. E isso afetaria também o eleitor americano, o que para os políticos é muito mais sensível do que os esquemas dos exportadores russos. Além disso, recentemente têm ocorrido mais incidentes misteriosos com petroleiros russos. Incêndios, vazamentos e acidentes são registrados um após o outro. Houve um grande vazamento de combustível no Estreito de Kerch. E em junho de 2025 ganhou destaque a história do petroleiro Vilamura sob a bandeira das Ilhas Marshall. Ele transportava 1 milhão de barris de petróleo, mas uma explosão acidental na casa de máquinas o deixou à deriva, e o navio teve que ser rebocado até a fronteira. Porto Grego. A versão oficial é falha técnica. Mas quando se trata da frota sombria, onde os navios são antigos e as rotas são envoltas em névoa, é difícil acreditar que tais coincidências sejam sempre acidentais. Alguns especialistas falam sobre o desgaste natural da frota, enquanto outros insinuam a mão de terceiros. A verdade, como sempre, se perde em algum lugar entre os relatórios oficiais e os interesses políticos. Escala e dinheiro. Legendas por Dima Torzok. Mesmo com sanções e teto de preços, a exportação de petróleo segue como principal fonte de renda do Kremlin. Segundo estimativas, só a exportação marítima rende à Rússia centenas de milhões de euros por dia, e isso sem contar os produtos refinados, como gasolina e diesel. Isso mantém diariamente a máquina militar e a economia da Federação Russa. O triste é que não é só o Kremlin que lucra com isso. Cada etapa da cadeia traz dinheiro para alguém. Transportadoras, corretores em Dubai ou Singapura, refinarias na China ou na Índia. Como resultado, nesse mercado sombrio surgem novos bilionários, pessoas e empresas que até alguns anos atrás ninguém conhecia. Os únicos que saem perdendo são aqueles que acreditam que as sanções podem bloquear esse fluxo de dinheiro do petróleo e gás. O teto de preços, criado para reduzir a receita da Rússia, acabou gerando uma economia paralela. Os negócios aparentam ter preços dentro do limite, mas valores reais são ocultos em acréscimos no frete e serviços de intermediários. Assim, o petróleo segue sendo vendido por um preço maior, gerando até mais lucro que nas entregas honestas. Que risco a frota clandestina traz? Já disse que a frota clandestina é formada por petroleiros antigos que deveriam estar no ferro velho. Seus cascos estão desgastados, sistemas de segurança com defeito e inspeções vencidas há tempos. Se um navio desses vazar ou colidir com outra embarcação, as consequências serão catastróficas. Vazamentos de óleo podem atingir costas inteiras, destruindo a pesca e o turismo. E o mais perigoso é que não haverá ninguém para pagar pelos danos. Após 2022, o Mar Báltico virou a rota de vários transportes ilegais. Aqui é apertado, a área aquática é limitada e cada petroleiro extra aumenta o risco de incidentes, o que obriga os países bálticos a tomar medidas radicais. Um exemplo recente é a apreensão do petroleiro Kivala, da frota clandestina russa, pelas forças de defesa da Estônia. Moscou responde do mesmo modo, agora detendo navios ocidentais. Isso cria um jogo perigoso, onde qualquer confronto pode virar escândalo internacional. Em alguns casos, a logística paralela tornou-se um fator econômico e militar. Um dos petroleiros russos foi suspeito de danificar um cabo submarino que liga a Finlândia à Estônia. Se isso for confirmado, então significa que navios da frota paralela podem ser usados como elemento de guerra híbrida, não apenas para transportar petróleo, mas também para causar danos à infraestrutura dos vizinhos. A detenção de petroleiros, inspeções em águas neutras e acusações mútuas de pirataria já são realidade. A incerteza jurídica transforma o mar em campo de provocações. Quanto mais tempo a frota paralela operar, maior a chance de que um incidente se transforme em um sério confronto militar.
No final das contas, o que temos como resultado? Em 3 anos, a frota paralela virou um sistema global paralelo de comércio de petróleo. A Federação Russa, infelizmente, ainda recebe bilhões, mas em volume menor que antes. China e Índia recebem matéria-prima barata. A última, aliás, não deu a mínima para o Trump e suas sanções. Os petrodólares ganham mais importância e surge uma casta de intermediários do petróleo devido ao custo de contornar as sanções. Isso inclui acidentes, catástrofes ambientais e aumento da tensão no Báltico. Além disso, os próprios petroleiros começam a ser usados como instrumento de guerra híbrida, desde pressão sobre os vizinhos até suspeitas de sabotagem. E por fim, a principal questão. Estão a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos realmente dispostos a tomar medidas duras, mesmo que prejudiquem seus próprios consumidores? Essa é uma questão retórica. Essa medida não ameaça muito os Estados Unidos. Mas para a Europa é, claro, uma questão interessante. Então escreva sua opinião nos comentários, vai ser interessante ler. Então até mais a todos.